Como sobreviver e prosperar segundo Ayn Rand. E essa é a parte 1 de um vídeo que algum dia vai sair uma parte 2. Então fica atento aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações aqui, nesse símbolo aqui embaixo, que aí você vai receber a parte 2, que eu não sei quando é que eu vou gravar. Mas vale a pena assistir esse vídeo porque eu vou te ensinar como e por que, segundo a filósofa Ayn Rand, a véia sábia. Primeira coisa para você prosperar é observar as coisas com clareza e não fugir da realidade. É isso mesmo, você não pode viver com o que você simplesmente acha, porque os fatos e a verdade existem, tá? Eles existem. Além, seu objetivo tem que ser enxergar o mundo como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Não como você acharia justo que fosse, porque a gente sabe que simplesmente ele não é. Então a gente tem que saber agir naquele meio que a gente não pode controlar. O famoso estoicismo. Entendeu? Então, primeiro você tem que fazer é começar a observar as coisas com clareza e de acordo à verdade. Não de acordo aos seus próprios caprichos, da própria forma que você achava que as coisas deveriam ser justas, porque elas simplesmente não são. Elas não são e ponto. Às vezes você não pode fazer nada pra mudar, então você tem que saber viver com isso. É duro, mas é libertador. Você aceitar a verdade. Então a primeira coisa que você tem que fazer pra prosperar é aceitar que a verdade ela é como ela é. Que o mundo é injusto. Que o mundo funciona de uma forma que às vezes a gente não concorda, mas ele funciona assim. Isso não significa, bem pelo contrário, na verdade, isso não significa que você vai se corromper junto com o que é corrompido no mundo. Isso significa que você tem que andar conforme os seus próprios valores. O que você acredita? Entende? O que você acredita? Como você acha que você deve viver a sua vida? E assim você deve viver. Mas em primeiro lugar, você tem que entender como o mundo funciona. Buscar entender como o mundo funciona. Em livros, em notícias, em coisas que são verdade. Você tem que se agarrar fortemente aos fatos, não ao que você queria que fosse. Entendeu? Bom, vamos dar um exemplo. Você queria que não existissem bilionários no mundo. Mas eles existem. Ponto. Não tem o que você fazer. Reclamar na internet não vai mudar. Eles existem, ponto. Ah, você acha que milionários não deveriam existir? Eles existem e ponto. Ponto. Acabou. Entendeu? Ou então, qualquer outra coisa que você consiga imaginar que você não ache justo, isso existe e ponto. A única coisa que você precisa saber para prosperar na vida é o que é verdade. E como lidar com a realidade da forma que ela é. Não pela forma que você gostaria que ela fosse, como a forma que deveria ser, porque o mundo simplesmente não é. Isso não significa que você não possa fazer mudanças no mundo. Você pode, mas elas começam a partir de você e da realidade. Então, esse é o primeiro ponto, pensar com clareza. Então, você vai tomar suas decisões baseadas na lógica e na realidade, não baseada no que você tem medo, nos seus medos, não baseada nos seus caprichos, nas suas impulsividades, nas coisinhas, entendeu? Que você acha que deveria ser. Porque o mundo é como é. E também você não deve decidir baseado na emoção. Você tem que decidir baseado em fatos, no que é verdade. Claro que nem sempre a verdade vai ser absoluta, porque você vai sempre descobrindo mais. Mas você tem que se basear com os fatos, entendido? Agora vamos pro segundo passo de como prosperar. Haja com propósito e independência. Isso é uma coisa difícil, principalmente nos dias de hoje. Mas, igual eu disse, a gente ignora a parte do não é justo. A gente descobre como. A gente descobre como fazer. Você tem que valorar, primeiramente, por conta própria, independente de quem você seja. Você não pode viver sendo um sanguessuga das outras pessoas. Ah, você não sabe como se tornar mais independente, então estude. Ah, você não sabe como se tornar mais inteligente, então estude. Ah, você não... Independente, mano, que você não souber, você estuda, você aprende e faz. Porque é assim que adultos vivem. E outra, sai de casa. Saia da casa dos seus pais. Independente, não quero saber do seu argumento. Saia. Isso vai fazer também você prosperar. Você tem que viver de forma independente. E igual eu disse aqui em outro shorts, outro negócio,
Mesmo que as coisas estejam dando certo na sua vida, a gente sempre faz tudo para que as coisas deem certo. Mas a gente tem que ter uma boa base preparada para se der tudo errado. A teoria do pior cenário. Você tem que estar preparado para o pior cenário possível na sua vida. Isso significa que você tem que ser independente. Porque aí você vai depender dos outros, a vida é um sopro. E não só a vida é um sopro, mas como também as pessoas podem cansar de fazer tudo por você e você não fazer nada. Você tem que valorar por conta própria e ser independente. Aprender a dirigir, igual eu falei no outro vídeo aqui, dei dicas também. Ser uma pessoa autônoma, entendeu? Autônoma no sentido de autonomia, entendeu? Fazer as coisas por si próprio. Poder ser independente, entendeu? Isso não significa nunca pedir ajuda quando você precisa. Isso significa que você tem uma base para ser independente e não viver às custas do que os outros produzem, entendeu? Seja o governo, seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, não importa. Você tem que aprender a fazer isso. Se você não sabe, você tem que aprender, igual eu disse. Ai, não importa que tenha juros, a inflação, não sei o que. É difícil. É difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas a vida é como ela é. Isso é um fato. E você tem que só aprender a lidar com ele. Tem que aprender a lidar com o dinheiro. Tem que aprender a lidar com o trabalho, independência, as coisas da vida. Acabou. Não tem chororô. Não tem. Isso é verdade. Você só não pode depender de ninguém pra te validar e te salvar quando você precisar. Não pode. Não pode. Esse é o princípio para ser adulto. E aqui, isso aqui é muito bom, porque aqui a maioria são jovens adultos. Mas não importa quanto tempo você já tenha perdido na vida, ou quanto tempo já tenha passado. Isso vale sempre. Sempre vai valer. Terceiro, você tem que produzir valor no mundo. Infelizmente, assim, na verdade tanto faz. A gente nasceu no mundo capitalista, então a gente tem que gerar valor. A gente tem que trabalhar. Ai, que não sei o que, mas o meu sonho é não trabalhar. Então prepara a tua base pra você não precisar. Prepara a sua base independente. Mas vou falar pra 99,9% que não nasceu herdeiro. Você tem que produzir valor na sociedade. Você tem que produzir valor pras pessoas. Porque, querendo ou não, a vida se baseia nos seus resultados. As pessoas te respeitam pelos seus resultados, não pelo aquilo que você fala. Então você tem que gerar valor no mundo com trabalho, valor para as pessoas que estão com você e muito mais. Entendeu? Você tem que trabalhar, você tem que criar, tem que construir, tem que fazer realmente as coisas. Primeiro porque você tá vivo, aproveite. Na minha visão, você só tá vivo uma vez só. Nunca mais você vai ter o mesmo tempo e você não sabe aonde que a sua barrinha de vida tá. Tá no 99%? Tá indo no 2%, tem muito pra viver, tem pouco. Você nunca sabe, então você tem que fazer as coisas. Mas sem se anular. Tem que construir pra você e criar valor pra você e pros outros. Mas sem se anular. E você tem que viver, esse é o passo número 4, né? Você tem que viver de acordo com os seus próprios valores. Ou seja, a sua justiça tem que viver naquilo que você acredita que é justo. Não que o mundo acha, entendeu? Aquilo que você acha que é justo. Mas não esquecendo dos fatos da realidade. Naquilo que pra você é certo de se fazer. Ande de acordo aos seus valores, independente do que as pessoas acham. Seja uma pessoa honesta, íntegra e orgulhosa. E orgulhosa, no sentido de você saber o seu próprio valor e não vender a sua dignidade e os seus valores por coisas mais baratas. Não vender a sua dignidade e seus valores por outras coisas. Entende? Ser orgulhoso, seja orgulhosa, no sentido de proteger aquilo que você acredita. Quinto passo: evite a vitimização. Evite o auto-engano. Evite se auto-enganar. Evite confiar em você mesmo quando você está com as suas emoções à flor da pele. Entende? Evite ficar se enganando e mascarando as coisas para que elas pareçam melhores do que elas realmente são. Aceite a verdade como ela é. E nisso eu também adiciono aquele emocionalismo de confiar que as coisas só são de um certo jeito por conta das suas emoções. Ou que a culpa é do governo, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu cachorro, do seu papagaio e de todo mundo, menos sua. Não adianta atribuir culpa a ninguém.
Às vezes a culpa é do outro mesmo, foi o outro que causou algo. Mas não adianta nada pôr a culpa no outro, porque você tem que entender qual é a sua responsabilidade naquela desordem da qual você se queixa. Entende? Você tem que saber de onde que vem as coisas, porque só você tem o poder de mudar elas. Você não tem poder de mudar, assim, os outros. Ou as coisas que acontecem, mas de como você vai reagir. Então, não fuja da realidade. Não culpe os outros pelas coisas. E também não viva na emoção do impulso. Entende? Viver bem é você viver com propósito, com princípios, com valores, com independência e agregando valor na vida das pessoas, agregando valor para si mesmo. O vídeo que eu falo sobre autoestima é muito bom para isso, tá aqui no canal. E sempre seja uma pessoa íntegra, que significa ser leal aos seus próprios princípios, aos seus próprios valores, que é aquilo que te move, entende? E isso é o verdadeiro significado de viver bem e prosperar, segundo a filosofia objetivista hindiana. E acho que ao longo do vídeo você já percebeu que isso não vai ser fácil. Exige esforço mental constante e vai exigir paz da vida. Mas vale a pena viver dessa forma. E quanto antes você entender isso, melhor é pra você. E é isso. Espero que você tenha inscrito nesse canal. Tem outros vídeos aqui que você vai complementar o que você entendeu nesse vídeo. Então é isso. Um beijo. Espero que você possa assistir outro vídeo. Te espero em outro vídeo. E ativa o sininho. E é isso. Um beijo. E